Olá e sejam muito bem-vindos. Sabe aquela sensação de ser meio que levado por uma onda de opinião? De repente você se pega, assim, defendendo uma ideia com uma paixão, uma agressividade que nem parece sua. Totalmente. Ou quando você entra numa discussão online, parece que todo mundo tá recitando o mesmo script. Exato. É um fenômeno que, nossa, todo mundo já sentiu, né? É quase como se uma mente de colmeia tomasse o controle por um instante. É isso. E hoje a gente vai fazer exatamente um mergulho nisso. Nossa missão aqui é investigar. Existe uma força invisível que nos puxa para esse pensamento de grupo? E se existe, o que ela é? Como ela se alimenta? E o mais importante, né? Como a gente pode se manter no nosso próprio centro, no nosso eixo, sem ser engolido por ela. Perfeito. Vamos desvendar uns conceitos bem poderosos do nosso material de base, como possessão cognitiva, essa ideia de um eixo interno. E o legal é que essa análise não é só teórica, ela aponta um caminho prático, sabe? Para recuperar o que o material chama de soberania pessoal. É sobre ter a liberdade de pensar e sentir por conta própria mesmo quando a maré coletiva está muito forte. Uma habilidade assim crucial hoje em dia. Com certeza. Então, vamos começar por aí, por essa ideia que é o ponto de partida de tudo. Possessão cognitiva. O termo é forte, né? Quase assustador. O que isso quer dizer na prática? É como se a nossa mente fosse, sei lá, sequestrada. Olha, a palavra é forte sim, mas a metáfora é muito precisa. Pensa na possessão cognitiva como se a sua mente fosse, tipo, hackeada por uma ideia de grupo. Hackeada. Boa. De repente, as suas opiniões não são mais o resultado de um processo seu, de reflexão, de dúvida. Elas são um download direto de um pacote do grupo. E o seu trabalho a partir daquele momento não é mais pensar, é defender esse pacote a todo custo. E isso tira um peso, né? Imagina. É mais fácil baixar um pacote de opiniões do que construir as suas, tijolo por tijolo. Você ganha um kit pronto. O que pensar sobre política, sobre o filme do momento, e de brinde vem um grupo de pessoas que pensam igualzinho a você. Exatamente. O sentimento de pertencimento é a grande isca, a grande recompensa. E é aí que entra outra imagem muito forte do nosso material. A de que o indivíduo passa a agir como um sistema imunológico daquela ideia. Sistema imunológico, como assim? Pensa bem, a função de um sistema imunológico não é dialogar com o vírus, é aniquilar o vírus. Quando a gente está nesse estado, qualquer pergunta, qualquer dado que questione a narrativa do grupo não é visto como uma oportunidade de aprender. É um invasor, um corpo estranho que precisa ser neutralizado na hora. Nossa, total. Lembrei de uma vez num jantar de família, toquei num assunto X e a reação de um tio foi tão desproporcional, foi uma raiva que não tinha nada a ver com o que eu falei. Agora a ficha caiu. Eu não estava debatendo com ele. Eu estava, sem querer, atacando a identidade dele, o pertencimento dele. A reação foi imunológica. É a descrição perfeita. A defesa se torna automática, visceral. Porque não é a lógica que está no comando, sabe? É um instinto de preservação do grupo. E isso leva a gente para uma questão mais funda que a fonte levanta. Por que a gente faz isso? Por que essa necessidade quase biológica de nos ajoelharmos diante de construções mentais que nós mesmos alimentamos? É, parece meio masoquista, né? A gente cria o fantasma e depois reza para ele. Pois é, de certa forma. Mas o que a gente ganha em troca é um alívio da ansiedade. Navegar um mundo complexo, cheio de incerteza, é exaustivo. Um dogma, um pacote de crenças fechado oferece certeza, oferece clareza. Abdicar do próprio pensamento, por mais estranho que pareça, pode ser um descanso. O problema é o preço desse descanso. E que preço é esse? Ok, me torno um soldado de uma ideia, defendo meu grupo. Qual é o perigo real disso no longo prazo? O perigo é o que a nossa fonte chama de perda do eixo interno. Essa é a consequência direta e a mais devastadora. Se o eixo interno é a nossa bússola, nossa capacidade de sentir, de julgar o mundo por nós mesmos, quando a gente entrega essa função para o grupo, a bússola quebra. A gente desaprende a se orientar sozinho. É,
É tipo usar o Waze para tudo, até para ir na padaria da esquina. Depois de um tempo, você não sabe mais andar no seu próprio bairro. Fica dependente do aplicativo. Exato. E o que acontece quando essa bússola interna quebra? A fonte diz que o indivíduo busca desesperadamente um mediador para explicar o mundo. Cria-se um vácuo, um espaço de desorientação. E a natureza, tanto a de fora quanto a da nossa psique, odeia vácuo. Alguma coisa vai preencher esse espaço. E quem aparece para preencher? Qualquer um que apareça com um mapa, com respostas fáceis, com a promessa de eu te guio, eu explico o mundo para você, pode se tornar o novo mestre da nossa psique. Pode ser um político, um guru, um influenciador, um canal de notícias, até um algoritmo. A promessa é sempre a mesma. A complexidade acabou. A verdade é esta. Siga-me. Exato. E você estará seguro. Certo, eu entendo o perigo. Mas, por outro lado, a gente precisa de especialistas, né? Eu não entendo de física quântica, preciso que um físico me explique. Onde está a linha entre confiar num guia e entregar a soberania? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a diferença está na nossa postura. Uma coisa é ouvir um especialista, ponderar o que ele diz, cruzar com outras fontes, sentir como aquilo ressoa com a sua experiência e, aí sim, integrar aquele conhecimento. Isso fortalece o seu eixo. Aham. Outra coisa completamente diferente é adotar a visão do especialista como verdade absoluta e usar como arma para atacar quem discorda. Na primeira, você é um estudante. Na segunda, você é um devoto. Entendi. A soberania se perde no momento em que a pergunta será é trocada pela certeza é. É a diferença entre usar o conhecimento para construir sua própria casa e morar de aluguel na casa mental de outra pessoa. A gente terceiriza a responsabilidade. Exatamente. E essa terceirização nos deixa incrivelmente frágeis, manipuláveis. Ok, essa ideia de perder o centro é assustadora. Mas o que você disse sobre essas construções mentais que a gente alimenta, como exatamente elas se mantêm vivas? Elas não têm um corpo, um cérebro. O que elas comem? Essas construções, que às vezes são chamadas de egrégoras, não se alimentam de lógica, nem de debate calmo. A egrégora sobrevive da nossa desregulação emocional. O combustível dela é de alta octanagem, medo, raiva, indignação. Ou o outro extremo, a euforia cega. Uau. A egrégora se alimentando de raiva. Essa imagem é muito forte. Me faz pensar na hora em redes sociais. Parece um banquete infinito para esse tipo de entidade, não é? A arquitetura delas parece feita para isso. É o exemplo perfeito. Um algoritmo de rede social não é otimizado para nos trazer paz ou sabedoria. Ele é otimizado para Engajamento. engajamento. E o que gera mais engajamento? Conteúdo que nos tira do centro, que provoca uma reação emocional forte. Um post que te deixa indignado tem muito, mas muito mais chance de ser comentado e compartilhado do que um que te deixa sereno. É o banquete da indignação. O algoritmo sabe que se me deixar com raiva de um grupo ou com medo de uma ameaça, eu vou clicar, comentar, compartilhar. E sem perceber, tô ali alimentando o fantasma coletivo da polarização. Precisamente. E vira um ciclo vicioso. A egrégora, através das narrativas, nos provoca emocionalmente. A nossa reação, a nossa atenção carregada de raiva ou medo, alimenta e fortalece a egrégora. É um sistema que se autoalimenta. De forma brilhante. Quando estamos com medo, procuramos um salvador e um culpado. Quando estamos com raiva, procuramos um inimigo. Em ambos os estados, nosso pensamento crítico Já era. some. A capacidade de ver nuances é praticamente nula. A gente se torna o combustível perfeito. Isso explica por que é tão difícil ter uma conversa produtiva sobre certos temas. As pessoas não estão trocando ideias, estão defendendo seus corpos e alimentando suas egrégoras. Exato. E é por isso que o contra-ataque, a solução proposta pelo material é tão contraintuitiva e ao mesmo tempo tão poderosa. A fonte diz: um sistema nervoso calmo e uma mente presente são as maiores ameaças para essas construções. Isso é muito forte. A ameaça não é uma nova ideologia, não é uma nova arma. É um estado de ser, porque a calma é tão
tão perigosa para elas? Porque corta a linha de suprimento. A egrégora precisa da nossa energia, da nossa atenção consciente, como diz a fonte. Ela não tem poder próprio. Quando a gente cultiva a calma, quando a gente traz a mente para o agora, para a respiração, para o corpo, a gente para de secretar o cortisol do medo, a adrenalina da raiva. A gente sai da frequência delas. Exato. A gente sai da frequência emocional da qual a egrégora se alimenta. Em outras palavras, a gente deixa a entidade faminta. Então, sei lá, meditar ou só fazer uma caminhada consciente na natureza não são só atos de bem-estar pessoal. São, de certa forma, atos de resistência política e espiritual. É uma excelente forma de colocar. Cada momento que você escolhe conscientemente não se engajar no ciclo da indignação, você está retirando sua energia do sistema. Você não está dando à egrégora o que ela quer. E se muita gente faz isso, a egrégora perde força, perde coesão, começa a morrer de fome. Certo. Então, se a gente está nesse ciclo e percebe que está sendo possuído por uma raiva que nem a nossa, como a gente sai? A gente briga de volta, tenta cancelar outra narrativa. Qual é a estratégia? Essa é a grande armadilha. A nossa intuição diz para lutar contra, né? Mas nesse caso, lutar de frente é um erro estratégico. Se você luta com raiva contra uma narrativa de raiva, você ainda está vibrando na frequência da raiva. Você continua alimentando a guerra. Continua. Você se torna parte do mesmo campo de batalha energético, só que no polo oposto. Você se torna o sistema imunológico da sua própria egrégora. E a briga só fortalece as duas. E ninguém ganha, só as egrégoras. Exato. Por isso, a solução é muito mais sutil. O material nos deixa com essa pergunta. Você está disposto a recuperar seu poder pessoal e se tornar transparente para esses fantasmas coletivos? A chave está aí. Tornar-se transparente. O que isso quer dizer na prática? Ser transparente soa um pouco como ser passivo, se omitir? Ótima pergunta, porque essa é a má interpretação mais comum. Tornar-se transparente não é ser apático ou indiferente. Não é ignorar os problemas, é não oferecer a superfície emocional onde a energia da egrégora possa grudar. Imagine que a raiva coletiva é uma tinta vermelha jogada na sua direção. Ok. Contra vai se sujar todo, mas se você for como ar, a tinta simplesmente passa através de você. Ela não tem onde se fixar. Entendi. Então eu vejo a narrativa de raiva, eu reconheço que ela existe, mas eu não a internalizo. Eu não permito que ela se torne a minha raiva. Eu observo sem absorver. Isso. É um ato de observação consciente. Você se torna um observador do drama em vez de um ator nele. E isso requer uma maestria interna tremenda. É o ato de dizer, eu vejo essa tentativa de me recrutar para o exército do medo e eu escolho não me alistar. Eu escolho permanecer no meu centro. Você não oferece resistência, porque resistência cria atrito. Você oferece translucidez. A energia passa e se dissipa porque não encontrou combustível. Então a recuperação do poder pessoal não é uma grande batalha externa, mas uma série de pequenas escolhas internas, momento a momento. A pergunta é sempre, onde está minha atenção agora? Está sendo sequestrada ou está ancorada aqui, comigo, no meu eixo? Perfeito. Cada vez que a gente escolhe conscientemente trazer a atenção de volta para o centro, a gente está praticando essa transparência. A gente está recuperando 1 centímetro cúbico da nossa soberania. E com o tempo, esses centímetros viram um território vasto de paz e clareza. Uau, que jornada! Então, resumindo o nosso mapa de hoje, a gente começou identificando a armadilha da possessão cognitiva, né? Aquele download de ideias. Vimos que o preço disso é a perda do eixo interno, que nos deixa vulneráveis. Aí, descobrimos o segredo sujo de como essas entidades se mantêm vivas. Elas comem nossa desregulação emocional. E, por fim, a porta de saída. Não lutar, mas se tornar transparente, gerenciando a nossa atenção e o nosso estado interno. Exato. E se a gente conectar tudo isso num quadro maior, a questão central é a qualidade e a direção da nossa atenção.
Em um mundo que quer cada segundo da nossa consciência, a atenção virou nossa moeda mais valiosa. A soberania pessoal, no fim das contas, começa no exato momento em que a gente para de deixar nossa atenção ser capturada e consumida e começa a investi-la, de forma consciente, naquilo que realmente nos nutre. Isso nos deixa com o pensamento final, uma provocação. Se a nossa atenção consciente é a moeda com que a gente paga e o alimento que nutre essas construções, vale a pena se perguntar quais fantasmas eu estou alimentando sem perceber todos os dias, com meus cliques, minha raiva, meu medo e, talvez a pergunta mais importante, o que de belo e verdadeiro poderia florescer na minha vida se eu redirecionasse essa mesma energia, essa atenção preciosa, de volta para o cultivo do meu próprio jardim, do meu próprio eixo interno.